It's time! Começou a aula. Cadê esse povo que não chega aqui? Esse bagulho doido. Deixa eu chamar aqui rapidinho. Obrigado, Gilmar. Gilmar passou, tá aprovado. Parabéns, Gilmar. Tá até gravado aqui, ó. Gilmar e João já passaram. Tá? A 2 esquece. Meu Deus. Sistemas estruturais. Cadê vocês? Pronto. Aí, quem chegou, quem não chegou, caguei. Tá? Eu tô assim. Não tô porque eu não tô. Tô bem agora, tô legal, tô muito doido. Recuperar o tempo perdido. Cadê, professor? Boa noite. Já começou. Estava pegando café. Ok, parabéns. Então você está perdoado. Perdoado ou perdoado? Não sei quem falou agora. Quem falou? Felipe está perdoado. Felipe também passou. Gilmar, né? A Juliana. Juliana, porque gostou da minha piada. Juliana também passou. Já está aprovada. Parabéns, Juliana. Vamos continuar a nossa aula. Deixa eu botar aqui para compartilhar com vocês. O resto tá todo mundo reprovado, tá? Pode sair da sala se quiser. Não sai não, tô brincando. A gente tá gravado, hein, professor? O povo leva pro coração. Olha lá, a Raquel. A Raquel vendo que já de voadora no meu pescocinho. Esse meu pescocinho gordo. A Raquel vindo como? Continuando. Eu posso cortar. Eu posso editar. Viu, Raquel? Mas a gente também pode gravar. É suja. Te odeio. Espero que alguém faça macumba com o seu nome. Continuando. Ai, meu pai, onde eu tava? Aqui. Ai, meu Deus, tô me ligando. Desculpa, gente. Tô em aula, cacete. Aqui, deixa eu só abrir. Tá compartilhado, né? Tá, né? A tela tá compartilhada. Foi? Todo mundo tá vendo aí o que eu tô vendo? PowerPoint aberto? Eu mandei o PowerPoint para vocês. Esse PowerPoint ainda não, né? Acho que não. Mandei não. Mandei pro pessoal de ontem. O último post foi da aula do dia 30. Foi, é. Tá bom. Então, esse PowerPoint eu vou mandar para vocês. Acho que depois da aula da semana que vem eu já mando para vocês, tá? Esse PowerPoint. E tem esse PowerPoint e o. Lá no. Não responde aí, não. Guru do não sei o que lá. É um canal. Não um canal, não. É uma página. Uma página da internet que tem vários exercícios dos que a gente vai dar uma olhadinha e ver hoje. Hoje, as próximas semanas, da área de ciências dos materiais, resistência dos materiais, tá? Eu esqueci, é guru de alguma coisa. Não sei, alguma coisa assim. Mas aí até lá já vai estar, eu mando para vocês, que eu mando o link e é de lá que eu tiro a prova. É a da 2, então vocês já vão ficar espertos. Vamos lá. Então, deixa eu ajeitar aqui para vocês me verem também. O que rola? Bom, a gente falou na semana passada, né? Conversamos um pouquinho, né? Elucubramos, tá? Os conceitos, a importância de estudar ciências dos materiais ou resistência dos materiais, né? Como um todo. Os desafios que são atribuídos aos materiais, às demandas, às necessidades, a tudo que do nosso entorno, tá bom? Então, eu respondi essa pergunta e mostrei a importância da questão tecnológica dos materiais em si, né? Eu até apresentei para vocês um novo material que foi descoberto há 10 anos atrás, que hoje está começando a querer virar produto, tá? E por esse motivo, por essa razão, né, eu acabei usando ele como um exemplo, que seria o metal vidro, né? Metal vidro. Enfim, que é o glass metal, metal glass, alguma coisa assim. Aí dei uma paranauê aqui, na importância tecnológica, tá? E aí agora vamos para os conceitos.
as propriedades mecânicas e assim, tá. Deixa eu explicar para vocês uma coisa que é importante, tá? Que é uma demanda, dentro dessa necessidade de estudar os materiais em si, tá? Imagine o seguinte, você está há 20 mil anos no passado, 20 mil anos atrás, né? Você, a sua família, com aqueles penteados super maneiros, né? Aquele beição, aquele queixão assim bem avantajado, de Homo erectus, né? Começando a... Enfim, bota uns 20 a 30 mil anos aí. Não, acho que um pouco mais de 20 mil anos já é o suficiente. Então, o homem, até então, tá? Vivia, pensava e tinha suas atividades relacionadas até então ao grupo familiar, que era muito restrito, e a necessidade da busca de oportunidades para sobreviver. Porque, basicamente, o cara nascia para conseguir sobreviver o máximo possível. Ele era assim, era equivalente a um animal. Era sobreviver até conseguir envelhecer, né, e morrer. Mas, graças ao nosso cérebro, né, o homem começou a observar ao que estava acontecendo ao seu entorno. E aí, vou mostrar para vocês a história do primeiro arquiteto. Essa é importante, tá? Agrava que isso é real, isso é verídico. Tá? A história do primeiro arquiteto. Primeiro arquiteto, né, estava ele debaixo de uma árvore, até então, com a sua família, alguns amigos, né, tomando aquele sanguezinho de javali, na boa, tal, feliz da vida, olhando para os lados, assim, nada, não vou morrer hoje, show de bola, não estou cortado, não vou pegar nenhuma infecção, vou viver, show de bola, vamos embora. Aí ele, conversando, ele olhou assim para um morro e viu um buraco na montanha, no morro, vários buracos, né? Se eu ficar me esfregando, é porque essa bosta desse cachorro desenterra, esse maldito cachorro, tá? Agora tá o coração batendo forte, daqui a pouco tô chamando os direitos animais aqui, ó. Para, inferno, maldito. Eu te amo. Delícia. Faz isso com o papai, não olha assim, não. Ai, doeu agora meu coração. Enfim, continuando. Aí, o que aconteceu? O cara lá, o Neandertal, né? Sei lá, Homo erectus, não sei qual é da história aí, há 20 mil anos que era. Olhou lá, né, uma montanha, né? E aí viu assim, montanha, show de bola. Tem uns buracos lá dentro, que quando a gente entra naqueles buracos lá, tá? Eu percebi que dá para meio que se proteger da situação. Então, o que ele fez? Ele pegou para a família, assim, para os malucos lá da área dele, do parangolé, do negócio, falou assim... Aí o outro maluco olhou assim... Né? Vou traduzir para vocês que vocês são pessoas que, né, vocês não conhecem a linguagem arquitetônica da época. Tá? Era mais ou menos assim. Queridos colegas, estou aqui elucubrando nos meus pensamentos, olhando a paisagem e percebi que ao longo do horizonte encontra-se estruturas cavernosas, às quais nós podemos nos abrigar melhor do que apenas embaixo dessa árvore, onde estaremos nós todos, né, com um grande problema, né, de sermos servirmos de alimento para os outros animais. Aí o outro colega falou assim: aí, gostei dessa parada aí, maluco, vamos lá, é nóis, tá? Estou traduzindo para vocês, que vocês não entendem a linguagem arquitetônica da época, então só pessoas com doutorado que sabem. Aí, o que aconteceu? Os malucos subiu. Pá! Subiu os malucos. Os malucos entraram na caverna. Entrou na caverna, olhou assim, gostei dessa caverna. Maneiro. Aí vem o outro maluquinho, fez um coque, pá! Olhou assim, dá para botar umas paradas muito loucas nessas paredes. Aí começou a mijar na mão, passou no chão do barro e começou a botar as paradas, começou a desenhar uns rinocerontes, umas paradas maneiras lá, mexeu na caverna, primeiro design de interiores chegou. Pá, ele já chegou chegando, ele já começou mudando a parada lá dentro. Note. E aí, começou lá, botou lá um foguinho, tal, o foguinho começou a pegar, e aí eles perceberam que no inverno, no verão, no outono, eles conseguiam trazer a caça, eles conseguiam
modificar o ambiente, era seguro, eles tinham uma visão frontal do que estava acontecendo na parada, na situação, né? Então, nasce aí os arquitetos e logo em seguida, né, os designers de interior. Enfim, é o maluco do coque, né? Ele pegou aquele perucão dele assim, pá, aquele negócio assim, pegou um osso e pá, e nasce o designer. Então, aí o que aconteceu? Note em todos os processos que eu disse para vocês, né, mesmo brincando, que, primeiro, o que ele percebeu? Ele percebeu que entre estar debaixo de uma árvore que tinha uma resistência, que tinha as necessidades mecânicas e físicas para que eles se protegessem, não era ainda necessário. Né? Então, eles precisavam de algum lugar mais sólido, mais firme, para poder se proteger. Encontrar esse local. Quando encontraram esse local, eles perceberam que esse local era sólido, ele possuía materiais e situações que eles poderiam controlar, ter o controle, e dali começou a nascer a criatividade, começou a nascer o processo de entender, ter tempo, sobreviver, conseguir chegar até os 25 anos de velhice naquela época, tá? Conseguindo, por exemplo, entender como funciona um osso, que o osso ele pode ser utilizado tanto para poder fazer uma roupa, quanto para formar um objeto pontiagudo para defesa, a pedra, e aí eles começaram a perceber que o fogo aquecia o ambiente melhor quando eles estavam dentro daquela caverna e não fora, que às vezes o calor não se propagava, então eles perceberam que a madeira tinha uma melhor situação, melhor uso ali dentro, então começa o estudo, a ideia, o conceito dos materiais e como esses materiais nos ajudaram a sobreviver e chegar aonde nós estamos hoje, né? Então, para isso tudo, para esse preâmbulo todo que eu passei para vocês, tá bom? O que acontece? Então, a gente vai estudar essas propriedades desses materiais. Daqui para frente é isso, tá? Então, as principais propriedades mecânicas dos materiais são resistência à atração, resistência à compressão, à flexão, à torção, a flambagem e várias outras resistências, tá? A gente vai olhar um pouquinho mais para frente. Tem até 2 videozinhos que eu separei hoje para vocês entenderem um pouquinho da importância de estudar as características e as propriedades dos materiais para projetos arquitetônicos, para projetos de design, para projetos que vão ser o diferencial na carreira de profissional de vocês. Estudar o conceito de elasticidade do material, como a elasticidade pode ser positiva ou negativa, a médio e longo prazo, quais são os mecanismos que eu tenho, como eu consigo observar a elasticidade através de um gráfico. Isso também vai cair para a ductilidade. O que é a ductilidade? Ductilidade é a capacidade do material de absorver energia e não romper, não quebrar, né? Temos a fluência, a fadiga. Fluência não é de ser fluente, por exemplo, igual meu arquitetonês arcaico, né? Que eu traduzi para vocês com maestria e humildade, né? Então, fluência é a capacidade do material de, por exemplo, através de uma determinada temperatura, ele fluir, igual se fosse um chiclete, tá? Ou um plástico, que de repente, quando o ambiente ao redor está muito quente, tá? O plástico, se ele estiver sendo tracionado, você sente que existe uma fluidez no plástico de acordo com a ação da temperatura. Isso pode ser tanto fluidez como ruptura, porque de repente o ambiente não necessariamente precisa ser quente, às vezes o ambiente pode ser também muito frio. Falar sobre fadiga, por exemplo, você vai construir uma ponte, vai construir uma passarela num shopping, você vai construir uma estrutura boba do tipo uma pontezinha num laguinho com peixes. E aí a fadiga é quantas vezes as pessoas vão passar por ali, tá? Então, como isso vai gerar um tipo de estresse no material ao ponto de gerar fadiga e esse material romper. Temos a questão da dureza. Eu estou aqui me controlando, mas o meu filhote de Lúcifer, ele tá fazendo merda. Eu vou me controlar. Eu tô aqui, tô dentro de mim. Eu queria tanto estar em sala de aula, porque aí eu estaria focado em vocês, mas eu estou focado em vocês e no Lúcifer. Mas vamos embora. E aí as pessoas me ligam, sabendo que eu estou em horário de aula.
Continuando, vocês veem, né? Everton com... Tio Everton com sinusite, tio Everton sem sinusite. Fadiga. Dureza. A dureza, dureza ela pode ser medida, ela pode ser... Existem instrumentos que medem a dureza, tá? Eu vou apresentar um desses tipos de instrumentos. Com relação à dureza, vocês vão ver mais lá para frente, deixa eu ver aqui, lá para frente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Nossa, quanta coisa, meu Deus do céu, ele vai ensinar isso tudo pra gente. Ai, meu pai do céu, não vou conseguir gravar isso não vai não. Ai, meu Deus. Ah, tá, que é o... API. API é cálculo de dureza para azulejo, porcelanato. Eu estava tentando lembrar na semana passada, eu acabei esquecendo. Nossa, quanta coisa que ele vai mostrar pra gente ainda. Meu pai amado, ele não chegou ali. Eu sei, gente, eu sei que vocês estão pensando nisso. Vai dar tempo, a gente tem 7 aulas, tá? 7. Até o último dia de aula eu vou estar passando matéria, então relaxa. E vai dar tempo, relaxa que dá tempo. Ou não. Então, dureza, tenacidade, entre outros. Então, vamos lá. Conceitos de tensão e deformação. Quando você fala tensão, deformação, tá, gente? Você tem que entender que são necessariamente as mesmas coisas. Não são as mesmas coisas, tá? A tensão, quando eu tensiono um objeto, eu posso estar tracionando, comprimindo, torcendo, flexionando, torcendo, tá? Tracionando, comprimindo, tá? E flambando é na vertical, tá? Isso é tensão. E o que acontece após a tensão, que seria a deformação. Então, o comportamento mecânico de material reflete a relação entre a sua resposta entre a deformação, né, a uma carga que está ligada à tensão, que esteja sendo aplicada sobre um corpo fabricado desse material. As deformações podem ser elásticas ou plásticas. Aí vamos entender o que é um elástico e o que é plástico. A gente entende o conceito de elástico e plástico no nosso cotidiano, né? Alguém diz assim para você, elástico é isso, plástico é aquilo outro. Agora nós vamos entender dentro do conceito da engenharia, quando digo engenharia, incluindo a arquitetura. Então, as deformações podem ser elásticas ou plásticas. Bom, o que é uma deformação elástica? É quando ela é reversível. Se você pegar um objeto, você puxar, largar e ele retornar às condições originais, ou seja, o processo é reversível, tá? Eu tenho naturalmente uma deformação que eu posso chamar de elástica. E quando tá? Eu, por exemplo, amasso um objeto e esse objeto, deixa eu ver aqui, sei lá, esse aqui, eu amassei esse plástico, ele continua amassado, tá? Significa que esse objeto aqui, ele não é elástico, ele não tem propriedades elásticas ou características elásticas, ele tem características plásticas. Mas eu ainda posso ter outros objetos que são elastômeros ou elastoplásticos, tá? Que pode ter anelasticidade. Aí tem as categorias dentro dessas duas categorias master, que seriam elásticas e plásticas. Nós vamos estudar e entender, tá? E como elas funcionam e como elas podem ser aplicadas. Aqui eu tenho um exemplo, eu vou até daqui a pouquinho passar um vídeo para vocês, mas eu já vou explicar direto esses conceitos até flexão, tá? Depois eu volto para o vídeo. Aí eu vou para os vídeos com mais tranquilidade para poder vocês entenderem. Então, vendo rápido, gente. Vendo rápido. Alguém tá aí? Tem gente ainda aí? Não, professor, tá dando para entender. Tá. Alguém me perguntou alguma coisa que de repente eu possa não saber? Não? Então tá bom. Porque às vezes escrever ali para mim é besteira, porque eu tô viajando na maionese, quando eu abro a tela, o Google, ele não separa para mim de tal forma que eu saiba que vocês estão vendo. Me perdi. Tá, voltei. Não, esse aqui é do pessoal de ontem. Então vocês vão se assustar. Deixa eu ajeitar meu cabelo, ajeitar meu óculos. Continuando. Então, vamos lá. Então, eu tenho as formas de aplicação de tensão, que elas podem ser tração, compressão, cisalhamento, torção e flexão. Tá? Também tem a flambagem, que eu não coloquei aqui, e a princípio só flambagem, porque na verdade vocês não vão aprender na próxima disciplina, tá? Conceito de flambagem e tal, que é um conceito mais amplo.
Enfim, então, tração, o conceito de tracionar alguma coisa tem um tipo de tensão que você faz, tá, nos sentidos opostos ao objeto, ó. Tá, você está puxando o objeto, tá? As forças são de saída. Com pressão, as forças são de entrada. E existe algo extremamente importante que vocês, como arquitetos, precisam lembrar. Quando você traciona alguma coisa, ele necessariamente vai diminuir a seção transversal. Quando você puxa esse objeto, a tendência é que a seção transversal ela tende a gente chama de estricção. Começa a estrictar. Estrictar? Será que existe verbo de estricção? Não sei. Então ela começa... Seria ficando mais estreito? Fica mais estreito. É que eu queria botar uma palavra, queria botar a estricção. Eu fiquei em dúvida se estricção teria verbo. Qual seria o verbo de estrictar? Estrictar, não sei. Enfim, depois a gente pergunta para os universitários. Continuando, essa piada é velha, vocês não conhecem, que são tudo novinho. Negócio de perguntar para os universitários. Aí apertar, quando você aperta ou comprime ou faz a compressão, você tem a tendência do objeto aumentar de largura, né? Sua seção transversal fica mais largo, né? Isso é natural, é só você pensar isso de forma intuitiva, né? Caso você tenha algum objeto aí que é fácil de mensurar, né? Mexer, faça isso que você vai ver. Continuando. Aqui eu tenho outros dois, né? Que seria agora o cisalhamento e a torção. Cisalhamento, gente, é muito, mas muito utilizado, tá? Por exemplo, para rebite. Você consegue observar de forma bem simples o cisalhamento através de estruturas rebitadas. Não é arrebite, não, é rebite, tá? Então, o que acontece? Quando você tem duas placas, uma sobre a outra, e tem um objeto que rebita, né, macio, ele é um material de alumínio é uma liga de alumínio especial. O rebite é uma liga de alumínio especial que ela endurece por envelhecimento, tá? É endurecimento por envelhecimento. Quanto mais antigo fica o rebite, mais duro ele fica. Então isso é bom, professor? Nem sempre. Porque um objeto duro demais, ele quebra com maior facilidade. É diferente. Eu tenho essa caneca aqui, tá? Que me deram no meu aniversário do ano passado, o professor Everton Bispo, me deram. A pessoa passou por crédito dela, né? Aí, por exemplo, aí tem essa caneca. Se eu largar e essa caneca cair, provavelmente ela vai quebrar. Mas se eu pegar um objeto metálico, por exemplo, igual esse aqui, nossa, cheio de remédio, nossa, ele deve ter os paus de remédio tudo aqui. Por exemplo, esse aqui é metal. Se eu largar esse metal, muito provavelmente ele vai absorver energia. Então, por quê? Porque ele é um material mais maleável. Já esse outro material aqui é um material mais duro. Então, o material mais duro, ele tende a romper mais rapidamente. Então, o rebite, ele é bom em meia-vida, quando ele trabalha em meia-vida, tá? Então, quando ele é rebitado, geralmente você faz o processo de envelhecimento do rebite, às vezes você faz aquece, esfria o ponto de rebite, e aí ele gera um envelhecimento forçado para uma determinada resistência mecânica, tá? Olha a tecnologia envolvida nesse troço, tá? E aí você tem lá o material de forma segura para ser utilizado em qualquer lugar. Vocês vão ver esse rebite aonde? Em construção civil, né? Por exemplo, em estruturas metálicas, steel frame, estruturas de armação de metálica mesmo, né? De estrutural, né? Casos assim, vocês vão ver que é muito utilizado o processo de rebite exatamente para que essa ação de arraste não ocorra entre duas placas, entre duas superfícies de duas placas. Eu não consigo virar, gente. Como? Tem aluno meu que consegue. Será que eu sou Word? Então, e aí faz esse movimento. Então, o rebite serve para isso. Por quê? Porque o cisalhamento, tá? Você tem duas forças. Note que as forças, elas não estão... Esse desenho é melhor, ó. Note que essas duas forças, elas não estão... Elas são paralelas, mas elas não estão na mesma linha. Tá? Elas são paralelas, em sentidos opostos, tá? Elas podem ser tanto para tração quanto para compressão.
cisalhamento é uma pegadinha de concurso, tá? Pegadinha de concurso, isso de verdade. Para Marinha, Aeronáutica, Exército, outras Forças Armadas, outros concursos, quando bate alguma coisa falando sobre conceitos de aplicação de tensão, aí o cara bota um desenho de uma parada arrebitada, só que com as forças entrando e não saindo, como geralmente você vê na literatura. E aí você cai logo na asneira e diz assim, é pegadinha, isso é compressão. Aí tu marca a compressão, vai para casa feliz da vida. Gabaritei. Aí errou tudo. Tá? O que acontece é que o objeto em si, eu não tenho dois, eu sempre dou mole. Eu tenho dois objetos, onde um está indo para um lado, outro está indo para o outro. Mas olha só, note que a força que eu aplico no EVA vai para uma direção, mas ela também pode ir para essa direção. Ela pode ir tanto para fora quanto para dentro. O que não acontece é que os dois não estão na mesma linha. Eles estão desalinhados. E aí isso gera o que a gente chama de corte, que chama de cisalhar. É o efeito tesoura. Quando você pega a tesoura, né? É o efeito tesoura, por exemplo. Tá? A tesoura, quando ela corta um objeto, ela gera o cisalhamento. Exatamente porque você tem duas forças que não estão alinhadas. Né? A tesoura ela não é assim. A tesoura ela tem um certo deslizamento. Deslizamento, tá? Que fica variado. Enfim, vocês entenderam. Torção. Pode me parar em qualquer momento, tá? Se vocês estiverem em dúvida. Torção. Então, vamos lá. Torção, vamos torcer esse trem. Torção rola da seguinte maneira. Na verdade, a torção ela não está ligada necessariamente à força, mas sim o ângulo ao qual essas duas forças estão tangenciando o objeto, tá? Ela tangencia a força que é aplicada no objeto, tangencia a superfície do objeto. Ela tangencia, tá? Ela é tangencial. Então tem uma força para uma direção e uma força para outra direção. E esse objeto é fixo em um ponto, ou nos dois pontos as forças são aplicadas, ó. Você tem o efeito de torção. Você dá para ver aí se fica distorcida a imagem para vocês, tá? Então, quando a gente vê torção, por exemplo, aqui, ó, na mãozinha, tá? Nessa mãozinha aqui torcendo uma toalha, nesse cara aqui, por exemplo, fazendo a torção num prego, tá? Um prego não, gente, um parafuso. E o próprio... Eu esqueci o nome da ferramenta. Isso, Everton. Você sabe qual é o nome dessa ferramenta. Ninguém vai falar. Não é alicate. Não é martelo. Com certeza não é martelo. Essa ferramenta é Alguém tentou abrir o áudio. Alguém está se segurando. Segura a tua alma. Deixa ela aí dentro. Chave de fenda? Te odeio? Tá reprovada? Tá reprovada. Não precisa se esmiar. Philips? Fenda? Tá piorando pro teu lado. Tá piorando pro teu lado. Fica na tua, vou passar pro próximo. Vamos ignorá-la. É uma chave de fenda. Eu lembrei sozinho, tá? Só para deixar isso bem claro. Isso está gravado, eu vou editar a parte dela. Tá bom? Eu lembrei, chave de fenda. Sozinho. Philips. Falei, acrescentei porque eu sou mais inteligente. Continuando. Conceitos de tensão e deformação. Nesse caso aqui, um conceito bem interessante que vocês trabalham muito na arquitetura, que é o conceito de flexionar objetos, né? É muito comum na arquitetura vocês trabalharem com objetos que ficam suspensos ou de grandes vãos e você tentar entender o que acontece com aquele trem, conseguir entender o que acontece com aquele bicho, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quando eu flexiono um objeto, tá? Duas coisas estão acontecendo nesse objeto. Por isso que eu tenho esse EVA, onde a parte de cima é azul, tá? Aqui a parte de cima é azul e a parte de baixo é verde. Quando você faz esse movimento aqui, ó, tá? Eu tenho dois pontos. Eu tenho um ponto, um vínculo, tenho outro vínculo. Lembra dos vínculos? Vínculos. Tem dois vínculos, ó. E aí eu tenho um ponto aqui no meio. O que acontece? Aqui em cima, tá? Eles estão gerando compressão. E embaixo
está gerando tração, está tracionando, é como fibra. A gente diz que é como se tivesse fibras ali, tá? Onde em cima então, se comprime, embaixo se traciona. Ainda tem uma linha, essa linha que separa o azul do verde, aqui, ó, que a gente chama de linha neutra, tá? Que ela não sofre nem tração, nem compressão, ela é neutra, tá? E aí nós temos a flexão, processo de flexionar um objeto. Isso pode ser utilizado para N coisas, N possibilidades, N ações, tá? N situações diferentes aí, vai partir muito da criatividade de vocês. Semana que vem, semana que vem tem aula, né? Semana que vem é normal, tem feriado nenhum. Porque amanhã é feriado, dia dos professores, tá? Dos educadores. Tipo, eu sou um educador, tá? Parabéns para mim. Para aguentar vocês que ficam lembrando da chave de fenda que é Philips. Estragando o momento do professor, o time do professor. Mas tudo bem. Continuando. Conceitos. Existem dois tipos principais de ensaios de flexão, tá? Existem outros? Claro que existem outros. Mas os mais comuns que vocês precisam saber, conhecer, para que, de repente, vocês querem utilizar um determinado material novo, né? Uma nova aplicação, sei lá, digamos que, sei lá, quer usar EVA para um tipo estrutural, para uma situação qualquer dentro do processo criativo de vocês, só que é um processo criativo e você precisa estudar o material antes, né? Você não vai ser o doido, a doida de pegar e sair aplicando. Por exemplo, eu conheço um arquiteto que pegou folhas de bananeira, isso é verdade, tá? Isso de verdade não estou usando, não. Não é igual a brincadeira da história como nasceu o arquiteto e o design de interiores, não. Isso é real. Na PUC, quando eu estava fazendo, acho que não sei se é o mestrado ou doutorado, sei lá, que eu sou um filho da PUC, tá? Eu estudei na PUC, fiz mestrado e doutorado lá. Aí o que acontece? Tinha um colega que ele trabalhava com fibra de folha de bananeira. Então ele tinha todo um processo lá que ele gerava, ele era arquiteto, só que ele era arquiteto, mas ele não tinha, a proposta dele não era arquitetônica na época. Depois foi evoluindo. A proposta dele é que ele trabalhava com prancha de surf e skate, tá? Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que a fibra de folha de bananeira, tá? Ela conseguia, a forma como ela era posicionada, né? E era feita toda a produção, enfim, ficava a coisa mais linda do mundo, tá, gente? O final do projeto, quando ele fez as pranchas né, de skate e de acho que é bodyboard, sei lá, enfim, com essas fibras, cara, a coisa mais linda do mundo. E assim, elas tinham uma ação, tá? De uma flexão, elas conseguiam flexionar muito, mas ao mesmo tempo conseguiam guardar energia suficiente e não romper como romperia se fosse o modelo comum de skate, de prancha de skate, ou de bodyboard, ou seja o que for. Tá? Com certeza, depois ele partiu para utensílios, para mobiliário, para cadeiras, para Shenlong. Shenlong é um desenho animado, é um cara do mal de um desenho animado de Jack Chan, que existia na década de 90, que vocês... Então, eu falei Shenlong, eu lembrei porque eu sou velho. Não, é Shenlong. Como é que fala? Shenlong? Qual é o nome mesmo? Fala. Shenlong, não é? Agora, se alguém quiser abrir o áudio sem querer falar qual o nome, talvez seja aprovado direto também. Chezlong. E eu não li, tá? Que eu vi que alguém escreveu alguma coisa aí. Eu não li. Dragão ocidental, professor? Oi? O dragão ocidental? Tem Shen, não, isso é Shenlong. Aí tu é velho. Não, depois de acabar de falar a tua idade, apresentar a sua idade para que todos saibam que você com certeza deve estar beirando os 30 anos. 22. Então você deve ter visto repetido. Então, continuando, velha. 32. Aí, o que acontece? Acho que é Chezlong, né? Chezlong, aqueles modelos chiques que você consegue fazer vários designs bizarros, assim, vários desenhos que com madeira tradicional você jamais conseguiria. E aí, mas com uma disposição de fibras, ele fazia
designs, projetos assim bizarros com folha de bananeira, tá? Só que ela dava um trabalho da moléstia, só Deus para salvar a vida daquele garoto lá, mas ele maluco fazia com folha de bananeira. Assim, com certeza ele deveria cobrar tipo uma cadeira. Ah, não, a cadeira dele ganhou um prêmio, verdade, agora eu lembrei, é por isso que eu lembrei dele. Ele fez uma cadeira depois. Foi um dos finais de projeto dele, ganhou um prêmio. Aí ele foi apresentar na Alemanha ou na Espanha na época, a cadeira, sabe? Uma cadeira bonitinha, assim, uma cadeira simples, mas o design dela era todo feito com fibra de bananeira. Era uma parada que existia. Acho que não existe ainda um concurso aí internacional na área de arquitetura. E ele ganhou lá, ele foi um dos 3 colocados do Brasil, né? Os 3 primeiros do Brasil, que eram vários países estavam participando. Futuros arquitetos, né? Hoje ele é bastante rico, porque depois ele vendeu a ideia para uma tal de... esqueci o nome dessa empresa. Já sai, presto. Que mente que eu tenho hoje. Etna. E depois uma tal de... Eu acho que Leroy, eu acho... Enfim, ele tá milionário, né? Seus pobres, vocês não pensam nas coisas diferentes para fazer? Tá vendo? Você já não... Vida que segue. De verdade. Ele tá milionário de verdade. Eu sei porque quando eu terminei o doutorado, ele estava indo para a França casar. Sim. Quando eu terminei o doutorado, ele estava já rico ao ponto de ir para a França casar. Ai, que inveja. Mas eu fiz uma compra para ele, eu acho que ele quebrou a perna. Continuando. Então, existem 2 tipos de ensaios. Então, ele fez esses ensaios. Todo esse preâmbulo para vocês entenderem, né, a trajetória. Ele não ia conseguir nunca provar a eficiência da tecnologia, do que ele criou, do que ele projetou, do que ele fez, tá? Se nunca ele tivesse pensado fora da caixinha, atribuído qualidades àquela informação e ido para um laboratório fazer vários testes, tá? E dentro desses testes ele conseguir perceber que ele conseguia fazer um projeto através de algo que literalmente é algo que dá efeito banana no morro. Tinha uma expressão que eu acabei esquecendo, eu não consegui e ficou horrível agora. É igual banana na serra. Ah, não, banana na serra não, isso aí já é outra coisa. Estou confundindo 2 expressões. Enfim, vocês entenderam. Chuchu na terra. Chuchu na serra, mas tem um que é da banana. Mas só gente velha lembra. É igual banana, não sei o que lá, da caixa de banana. Caguei. Tá? Vocês entenderam, tá bom? Eu tentei fazer aqui, mas não consegui. Vou passar para o próximo slide. Então, grande é a aplicação de materiais frágeis ou de elevada dureza, como o caso do aço fofo. Aço fofo é um tipo de aço, tá, com um alto teor de carbono e outros materiais. Aços ferramentas, tipo o do martelo, tá? Aços rápidos, que é um tipo de aço que tem, se eu não me engano, acho que tem cromo e outras ligas, cerâmicas estruturais, pois esses materiais, devido à baixa ductilidade, não permitem ou dificultam a utilização de outros tipos de ensaios mecânicos. Então, existem ensaios que são feitos apenas, tá, em materiais duros. Quais são esses ensaios? Vou voltar só um pouquinho aqui para vocês verem. Ensaios de compressão. O ensaio de compressão e os de dureza que eu vou falar lá na frente, ou lá na frente, tanto faz, não sei como é que é, que eu vou falar para vocês. O ensaio que é mais comum para materiais duros, sejam eles de qualquer tipo da natureza, mas sejam duros, esses ensaios são ensaios de compressão. Ensaios de tração, ensaios de cisalhamento, torção, flexão, são mais comuns para materiais dúcteis, materiais maleáveis, tá? Que podem ser manipulados, tá? A temperatura e pressão natural. Tá? E aqui tem alguns ensaios, aqui tem um exemplo de ensaio, por exemplo, de flexão, para vocês entenderem.
tá? Aqui é um ensaio de 2 pontos. Ah, eu não falei dos ensaios. Deixa eu voltar para gente. Então, eu tenho 2 ensaios. O ensaio de 2 pontos, porque eu tenho... E o ensaio de 3 pontos. Perdão. Ensaio de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. E o ensaio de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Tá? Enfim. Continuando. Esse ensaio aqui, por exemplo, é para carga pontual. Já esse ensaio é mais utilizado, mais aplicado para carga distribuída. Quando você tem alguma carga distribuída e você quer saber como essa carga se comportaria, o efeito de flexão sobre esse objeto, aí você teria como fazer através de ensaio de 4 pontos. Tá? Tem toda uma norma, tudo escrito, bonitinho. Não é a moda, vamos embora que atrás vem gente, não, tá? Então, continuando. Aí eu tenho um exemplo bem legal que vai abrir os olhos de vocês para alguns conceitos que vocês talvez não percebam no dia a dia. Tá? Por exemplo, com o ensaio de flexão. Né? Nesse caso aqui, estou dando um exemplo de ensaio de flexão de 3 pontos. Nesse ensaio de flexão, note que essa figura, essa azul mais escura aqui, ó, esse azul... Gente, não, na verdade é 7,6. Ih, caguei. Vamos embora. Esse azul mais escuro aqui, ó, esse azulzinho mais escuro, show de bola, maneiraço, tá? Ele é uma figura geométrica. Quando eu faço um ensaio de flexão para essa seção reta aqui, ó, essa seção, para esse tipo de seção, eu tenho uma resposta mecânica. Mas se esse objeto tivesse um desenho, por exemplo, quadrado, a seção reta, ou então circular, tá? Ele teria outras respostas mecânicas, tá bom? E através do ensaio de flexão, você consegue estudar algumas propriedades físicas do material, que nós infelizmente não teremos a oportunidade de estudar todas, mas boa parte delas nós vamos estudar, que é o módulo de ruptura de flexão, módulo de elasticidade nós vamos estudar, módulo de resiliência nós vamos ver, e módulo de tenacidade também nós vamos ver. Então, esses módulos são as energias que ele consegue absorver antes de romper, tá? Ou a forma como ele se comporta em um gráfico, tá? De tensão-deformação ou tensão-flexão, tá? Antes de romper. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Aqui eu tenho um ensaio de 3 pontos. Aqui eu estou aplicando uma carga pontual. E olha só que legal. Perceba, de acordo com o corpo de prova, com a seção reta do corpo de prova, eu tenho valores diferentes, tá, de deformações e de cargas. Note que, ó, essa parte do gráfico aqui, tá, é carga aplicada. Esse pezinho aqui, a força que está sendo aplicada nesse bagulho aqui. Imaginando que o material é o mesmo material, tá? Contudo, a seção reta muda. A frente dele aqui, a frentezinha, aquela parte azul que eu tinha dito anteriormente, ela muda. Então, note que, olha, quando você usa, por exemplo, uma viga aí, note que você tem que usar uma carga, uma força absurda, tá? Para conseguir romper o material. Mas quando você utiliza uma estrutura circular, note que você tem a carga que você aplica já é menor antes de romper. Por isso que quando você faz estruturas, faz viga, tá? As suas vigas são todas retangulares. Por que a viga é retangular? Se são reta da viga é retangular. Por que as vigas não são, por exemplo, circulares? Olha que chique. Imagina as vigas circulares, tal, pá, maneiraço, né? Vigas. Por que as vigas não são circulares? Porque é difícil de fazer? Não. É porque a seção reta circular, quando flexionada, ela tem... ela suporta uma carga muito menor para o mesmo material. Quando a seção reta é retangular ou quando a seção reta é tipo uma viga I. Tá? Então, dependendo do tipo da seção reta, ele pode absorver mais ou menos energia ou mais ou menos carga antes de flexionar ao ponto de romper. Viu? Então, é por isso que quando você pensa no projeto, você pensou no projeto, fala assim, pô, vou botar aqui essa viga aqui, eu sofri flexão, mas eu não estou cagando. Mas eu quero que ela seja circular. Eu vou comprar um tubo circular, vou encher de concreto, vou pegar esse tubo, vou botar aqui, tal, play! Vai ficar lindo, né? Vai olhar assim, pá! Vai, né? Esfribrila o coração na hora quando vê aquela coisa linda, que vai durar uma semana, vai cair e pessoas vão morrer. Né? Então,
E aí você pensa, não, eu assisti a aula do tio Everton, para, tudo, é lindo, mas desculpa, não dá. Eu vou ter que pensar em uma outra coisa. Aí tu fala assim, vou botar como se fosse uma vigaí, tal, porque de repente dá um design, eu posso botar uns negócios ali, uns bagulho aqui, uma iluminação, tchá, pá, pum, blei! Pronto. Ninguém morre e a coisa continua lá. Aqui é uma continha que caguei, tá? Isso não é para vocês, isso é pessoal da engenharia civil, engenharia mecânica, tá? Então relaxem, respira e deixa para o próximo. Agora você vai falar, essa parte que eu vou falar semana que vem, tá? Sobre a parte mais microscópica do material, tá? A parte, imagina um cubo mágico, aqueles quadradinhos. Eu tinha meu cubo mágico, eu deixava aqui para poder explicar exatamente isso. Vou ter que procurar em algum lugar. Mas semana que vem eu já deixo o cubo mágico aqui no esquema para poder explicar o conceito de discordância e escorregamento com vocês. Vou agora, Everton, aqui. Ih, tem alguém pedindo para entrar já. Deve ter muito tempo pedindo para entrar. Vamos lá, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. 16 alunos apenas. Eu acho que eu tinha que repetir mais, botar mais 6, mais 5, 4 na prova, que eu acho que a minha mão foi muito leve. Tinha que ter mais gente aqui, gente. Xendu é Ó, João Pedro. João Pedro, tá velho, João. Nego lembra. Vamos lá. Ai, meu pai amado. Deixa eu ver onde o videozinho que eu separei aqui. Primeiro vídeo, que é o do maluco. Esse aqui, da USP? É. Esse é um ensaio de compressão, tá? De resistência mecânica. São 9 minutinhos, vai ter alguns pontos que eu vou parar para poder comentar. Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo, gente? Hoje é uma aula Sim. Show, mas não tô vendo ninguém dançando, a musiquinha, tudo bem. Determinação da resistência à compressão do concreto. Esse é um ensaio padrão, um ensaio normalizado, que vai ser muito importante tanto para os estudos prévios de dosagem como para o próprio controle de qualidade do concreto. Digamos que, por algum motivo, você tem um corpo de prova que é parecido com esse, tá? Isso aqui é um material novo que eu desenvolvi, né? Você já sabe, tão careca de saber disso. É um material novo que eu desenvolvi e tal, fiz vários ensaios, eu precisei fazer ensaios, eu ainda não consegui ir para a França, casar na França, então, né, tô há uns 15 anos atrasado aí, o maluco tá 15 anos na frente, mas tudo bem, vida que segue, a gente não liga para isso. Então, né, o que acontece? Você criou um material, desenvolveu um material novo, ou então você está querendo saber se o cara que está mandando o concreto para você, ele não está de caô, ele não está mandando o concreto errado, com a carga ao qual ele precisa suportar, né? E aí você está desconfiado. Ou então você quer um concreto mais leve, um concreto, por exemplo, com isopor, ou concreto que geralmente o pessoal bota bolinhas de gel, né? As bolinhas de gel, são bolinhas de gel mesmo, não tô exagerando não, tá? Bolinha de gel, que você mistura no concreto, as bolinhas, elas crescem, né? É literalmente aquelas bolinhas, já viu? Vocês já devem ter visto. São pequenininhas quando estão secas, aí quando você bota água, elas começam a inchar e fica, o pote se enche, o pote fica cheio, porque elas hidratam. É mais ou menos isso, tá? Tem um conceito na área da construção civil que você utiliza essas bolinhas, você bate elas, né? Elas absorvem a água pra caramba, e aí você joga isso numa situação ao qual você não vai sofrer carga, mas você precisa que o concreto seja leve. E ele não gere trincas, porque geralmente o concreto muito leve, ele acaba gerando trincas. E aí o que acontece? Esse gel, ele começa a crescer, né, absorver a água que está lá do concreto, e aí o que acontece? Quando a estrutura começa a perder vapor, né, ela começa a endurecer, passar processo de cura, né? Um dia vocês vão ter aula de materiais de construção mais para frente. Se for eu, ou seja lá quem for, talvez vocês, ou já tiveram alguns, né? Já talvez tenham ouvido falar de como funciona o processo de cura e pega de um concreto. Se não, deu ruim. Então, o que acontece? As bolinhas estão lá dentro, estão hidratadas, e aí, conforme o concreto começa a perder água, essas bolinhas,
que estão hidratadas, elas começam a doar água para o concreto. Porque o macete do concreto é o momento da cura. O que acontece? Quando você tem um concreto numa laje, concreto numa estrutura, que você sabe que vai sofrer o processo de evaporação muito rápido, você precisa jogar água a cada 3 horas, durante 7 dias, ou pelo menos 2 vezes ao dia, a cada 7 dias, 7, 14 dias, dependendo da norma, dependendo do tipo de estrutura. Já quando você tem essas bolinhas lá dentro, tá? Elas começam a desidratar, perder água, essa água vai para o concreto por dentro, e aí se não tivesse esse processo, muito provavelmente esse concreto poderia trincar. E aí o concreto não trinca por quê? Porque ele sofre o processo de hidratação de forma muito lenta, porque essas bolinhas lá dentro, elas começam a diminuir, formar vazios, tá? E começam a doar água, né, para o sistema. E aí essa brincadeira tecnológica te dá um concreto com vazios, um concreto com uma laje leve, tá? Ao mesmo tempo com boa integridade. Mas aí como é que você vai saber se está com a integridade que você quer? Teste de compressão que esse senhor vai fazer, que eu esqueci, acho que é o Paulo, professor Paulo, da USP. Então, que ele vai fazer aqui para vocês, tá? Ele vai dar esse exemplo, vai mostrar como é que funciona, vocês vão entender como é que é o comportamento gráfico, né, de tensão e deformação, tá? O tipo de ruptura diz muito sobre o material e assim por diante. Então, vou deixar ele explicar mais um pouquinho. Então, como foi visto na aula anterior de dosagem, nós produzimos copos de prova de diferentes concretos para estabelecer as curvas de dosagem, e dentro dessas curvas de dosagem, a principal é a lei de Abrams, aquela que estabelece a lei de Abrams, onde a gente correlaciona a resistência à compressão com a relação ao aguacimento. Para obter os dados da resistência à compressão, nós temos que realizar os ensaios padrão de compressão. E a aula de hoje mostra quais são os cuidados necessários para que esse ensaio seja bem realizado. Ele também é importante, como eu disse, para o controle de qualidade. Ou seja, um ensaio de determinação de resistência à compressão tem que ser bem feito, porque, caso contrário, nós corremos um grande risco de rejeitar um concreto que está adequado para a finalidade estrutural. Ou seja, nós temos que garantir que o resultado obtido esteja conforme os padrões estabelecidos. Então, aqui nós vamos demonstrar, primeiramente, quais são os cuidados que nós temos que fazer prévios com o corpo de prova na tomada das dimensões, e em seguida vamos mostrar o procedimento do ensaio propriamente dito. Esse aqui é o corpo de prova padrão, é um corpo de prova cilíndrico de 10 centímetros de diâmetro por 20 centímetros de altura. Para que seja levado ao ensaio, é fundamental a gente garantir o polimento das duas superfícies. Esse polimento tem que ser muito bem feito, de maneira a garantir o bom contato do corpo de prova com os pratos da prensa. As dimensões de 10 por 20 são dimensões padrão, mas como tem que haver o polimento e existem pequenas irregularidades nos próprios moldes, o primeiro procedimento que tem que ser feito é a tomada das medidas desse corpo de prova, o diâmetro e a altura. A primeira medida que nós vamos realizar é a medida do diâmetro, que é feita em 2 posições ortogonais, mais ou menos na metade da altura do corpo de prova. Aí vai lá. Então, Geralmente essa tá desesperada por horas complementares, aí ela vai ali e se doa, né? Só para medir, só para pegar o paquímetro, tá? E aí fazer a medição aqui para saber se o diâmetro está ok, está dentro das normas, blá, blá, blá. Medida, anota a medida, e a segunda no sentido ortogonal. Anota o valor mensurado. A terceira medida é da altura do corpo de prova, que é verificada na relação entre os 2 topos. Uma vez tomadas as medidas do corpo de prova, diâmetro médio e altura, nós podemos realizar o ensaio. Então, durante o ensaio, nós vamos levar o corpo de prova até a carga máxima. A partir da carga máxima e do diâmetro médio, nós conseguimos calcular a tensão de ruptura do material, que nada mais é do que a carga dividido pela área da seção circular do corpo de prova. E se houver alguma alteração em relação à altura, existe um padrão da norma que estabelece qual que é a correção quando a gente foge da relação 2:1 de altura para diâmetro. Então, dando prosseguimento ao ensaio,
o corpo de prova tem que ser posicionado na prensa, numa parte bem centralizada entre os dois pratos, para que o corpo de prova fique em perfeito contato com os pratos da prensa. Inclusive, nós temos que verificar, ao final do ensaio, se esse bom contato foi conseguido. O carregamento nessa prensa é feito de maneira automática. A prensa tem um script, tem um código que estabelece com precisão qual é a velocidade de carregamento do corpo de prova. É extremamente importante que isso seja obedecido, porque se o ensaio for feito de maneira muito rápida, nós aumentamos a carga de ruptura, e se o ensaio for feito de maneira muito lenta, nós diminuímos a carga de ruptura. Então, para garantir a precisão do ensaio, a velocidade de carregamento é fundamental. Esse primeiro momento aqui, tá, é quando, na verdade, a prensa, ela tá se ajeitando, se acomodando. Então, você vai ver um momento meio esquisito, mas nessa parte reta, tá, significa que ela está aplicando uma tensão que aumenta cada vez mais e ela está começando a deformar. Só que aqui está em micrômetros, tá? É imperceptível a olho nu. Mas a gente chama essa linha reta aqui, que é a linha elástica. Se de repente, do nada, por algum motivo, tá, eu resolver parar o experimento, teoricamente, a linha elástica, ela faz com que a energia, toda a energia gerada pela linha elástica, como o próprio nome diz, lembra o que é elástico? Quando você gera uma deformação, quando libera a energia, o objeto retorna às condições originárias. Então, isso é elástico, isso é um contexto, é a ideia do conceito de elástico, tá? Então, é o que está acontecendo aqui, ó, nessa reta, tá? É elástico, significa por mais duro que seja a estrutura, que é um concreto, tá? Ele tem características elásticas na sua deformação, no seu comportamento. Por mais que seja uma característica muito reduzida, muito pequena. Vou deixar ele rodando para vocês verem. Pronto. Aí chegou aqui em cima, ele está começando a virar começou a fazer uma curvinha. Essa curvinha significa lá dentro, aqui dentro dele, começou a ter rupturas, pequenas fraturas, está começando a romper lá dentro, tá? E essas rupturas já estão fazendo ele deformar plasticamente. O que acontece? Lá dentro, a estrutura, como ela está saindo da posição original, né? Está se quebrando por dentro, tá? Só que é imperceptível ao olho nu, a princípio. Isso pode estar acontecendo na tua casa agora, por exemplo, no prédio que você mora, no pilar da garagem do prédio que você mora, por exemplo. Pode estar acontecendo exatamente essa curvinha aqui. Ela pode durar mais ou menos um dia, 1 ano ou 10 anos. Mas entrou na curvinha plástica... Você vai ver Deus mais de perto, ou mais cedo. Tá? Por isso que a gente é muito importante o arquiteto conseguir identificar patologias, olhar uma estrutura e dizer, vai dar merda. Tá? Por mais que não entenda o conceito estrutural, mas o conceito de patologia, ele precisa entender. Tá? E isso vem da área de materiais. Então, por exemplo, essa curvinha aqui, ó, tá dando merda. Tá começando a quebrar lá dentro. E note que, como é um material muito duro, ele tende, obviamente, rapidamente a romper. Logo que ele começa a passar por essa curva plástica. Pum! Vocês viram a curva, ó? Ela veio aqui, ela teve até que se ajustar no gráfico. Veio a curva elástica, de repente a curva plástica, quando chegou na curva plástica, ela, puf, caiu. Essa queda que é absurda é a queda da força que esse cara está aplicando, já é tão insignificante em relação ao que ela está deformando, que a curva fica absurdamente decrescente, tá? E aí você tem a ruptura do material. Deixa eu continuar. Note, aqui para o experimento, você tem o máximo de carga que ele absorve, sei lá, 20 MPa, 22 MPa, tem um valor, tá? Isso, geralmente, você faz isso não com uma amostra, tanto aqui, ó, amostra 1, você faz isso com 2 amostras do mesmo material. Por que 2 amostras do mesmo material? Para que você tenha reprodutibilidade, tá?
Então, e outra coisa, olha, note que ele formou, teve um formatozinho aqui, que a gente chama de ampulheta. Esse formato de ampulheta significa que a carga foi distribuída de maneira cisalhante. Tá? Cisalhamento, lembra cisalhamento, igual tesourinha? Então, ela cisalhou, tá? Significa que isso é o que se espera quando você rompe um corpo de prova. Significa que ele foi bem polido, significa que a estrutura interna, o material interno tá, a brita, a areia, o cimento ou outras coisas que foram colocadas nesse concreto estão bem distribuídas, estão distribuídas homogeneamente, entendeu? E ele não fez uma ruptura, por exemplo, cisalhante inclinada ou outros tipos de ruptura. Quebrou em formato de ampulheta, significa que ele teve um bom comportamento mecânico. Deixa eu rodar aqui, ele vai continuar explicando. Então, esse corpo de prova mostrou o padrão típico da ruptura por compressão, que fica com essa forma de ampulheta, ou seja, um cone inferior e um cone superior, onde as tensões de salhamento foram as mais fortes que geraram a ruptura do corpo de prova. Aqui na parte inferior a gente consegue ver que ficou praticamente todo o círculo da área de contato. Nessa parte superior a gente percebe que houve uma ruptura, o que pode ser um sinal de perda de contato ou de concentração de carga. Então é sempre importante verificar como o corpo de prova rompeu para sempre tentar minimizar os riscos de indução de um resultado errado por má distribuição das cargas no corpo de prova. Toda a determinação da resistência à compressão do concreto é feita a partir de um exemplar. O exemplar significa que nós vamos ter que romper 2 corpos de prova. Então agora nós vamos partir para a ruptura do segundo corpo de prova, que é o gêmeo do que foi rompido anteriormente. Amostra 2. Ó, esse programa que ele está utilizando, ele está pegando isso aqui, teoricamente, essa curva que está aparecendo aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, tá? Essa curva que está aqui embaixo, como é um gêmeo dele, né, um corpo de prova gêmeo, foi o mesmo material, só colocado em duas formas de corpo de prova, mas é o mesmo material. Veio da mesma betoneira ou do mesmo traço do chão, não importa. Tá? Mas vieram do mesmo local. Tá? Só pegou a mapa, jogou dentro da norma para um, foi dentro da norma para outro, igualzinho. Então, teoricamente, essa curva que está aqui embaixo, por ser o gêmeo dele, né? Gêmeo, ele deveria, essa aqui deveria estar basicamente cravada em cima do laranja. Acho que é lilás, sei lá. Deveria estar cravada em cima dessa laranja aqui, fazendo basicamente o mesmo comportamento, se fosse perfeito. Mas na natureza nada é perfeito. Por isso que se utiliza 2 corpos de prova. Tem gente que utiliza 3, 4. Dependendo do estudo, dependendo do que for a necessidade, você utiliza mais corpos de prova para ter uma certeza real do que está acontecendo. Tá? Até a inclinação, pode ver que isso aqui é mais inclinado que esse. Isso quer dizer uma coisa, tá? Essa é uma informação que a gente vai aprender mais à frente. O grau de inclinação está ligado ao que a gente chama de módulo de elasticidade, tá? Você consegue saber se o material é muito duro ou muito mole em comparação um com o outro, tá? De acordo com esse ângulo, tá? Formado na curva da parte que a gente chama de parte elástica. Rompeu. Note que esse outro ele é mais duro, porque vocês vão entender depois esse vocabulário, porque ele tem maior módulo de elasticidade, ele está mais em pé, mais inclinado. E note que ele rompeu em uma altura muito maior. Ele precisou de muito mais energia para romper, para passar da parte plástica para romper, né? E note, que a distribuição dele é quase cônica, quase não chega a ampulheta, tá?
que cônico também é uma boa distribuição. Cônica não, perdão, é cilíndrica. Bom, finalizamos agora a segunda ruptura e o corpo de prova apresenta o formato esperado de ampulheta com os dois cones, o superior e o inferior, com as superfícies de ruptura por cisalhamento principal bem determinadas. Foi um resultado que eu creio melhor e a gente vai demonstrar isso apresentando os gráficos a seguir. Agora, tirando proveito que esse equipamento nos fornece as curvas de carga por deslocamento, nós podemos comparar os não é dois qualquer laboratório que tem esse equipamento, foram ensaiados anteriormente. Então, aqui nós temos a primeira curva do corpo de prova que teve um probleminha de acomodação do topo com a prensa. Então, a gente percebe que essa aqui é a fase inicial de acoplamento da prensa, né, de toque da prensa no corpo de prova. Aqui a parte mais linear, onde o corpo de prova é efetivamente carregado, e a gente vê com uma inclinação menor do que o segundo corpo de prova. E esse primeiro acabou obtendo uma carga de ruptura menor da ordem de 137 kN, o que vai nos dar uma tensão de ruptura de 17,4 MPa, mais ou menos. Já o segundo, que teve melhor condição de acomodação, então teve essa fase inicial de contato dos pratos da prensa com o corpo de prova, depois essa fase mais linear, mais aprumada, onde mostra um bom contato e uma carga de ruptura que superou o primeiro corpo de prova. Essa segunda carga de ruptura foi de 169 kN, o que nos fornece uma tensão de ruptura de 21,4 MPa. Ou seja, nós temos uma redução de 21,4 para 17,4. Viu? De 21,4 para 17,4. E é o mesmo material. Por isso que na norma se utiliza pelo menos os dois gêmeos, né? Exatamente por causa dessas possíveis falhas de análise. Isso que eu acho perigosíssimo. Às vezes você bota um técnico para ficar fazendo isso o dia inteiro. O maluco faz isso tantas vezes que às vezes ele acaba não fazendo com a devida preocupação. E aí ele não tem a preocupação de polir o material, ele não tem preocupação de colocar o corpo de prova alinhado, entendeu? Entre as duas prensas. Ele não tem a velocidade com que vai ser aplicado, não tem nada disso. Aí acaba saindo os resultados muito loucos. 4 MPa com dois corpos de prova gêmeo. Basicamente, isso pode ser associado às dificuldades do contato dos corpos de prova com os pratos da prensa que não geraram uma boa distribuição dessa carga. Então, obtivemos dois valores de tensão, 21,4 e 17,4, e pela recomendação de norma, nós vamos desprezar o valor mais baixo, que é o resultado considerado mais defeituoso, e adotar o valor maior de 21,4. Então, sempre utiliza o maior valor. Com isso, nós temos a determinação da resistência desse concreto nessa idade de ensaio, que nesse caso foi 21,4 MPa. Esta foi a última aula de laboratório do semestre. Nós começamos com a... Tá, muito obrigado. Posso passar para você? Pode. Agora vamos para esse doido aqui, ó, que é o Tech Metal. Tech Metal. Esse aqui agora vai ser ensaio de tração, tá? Musiquinha. Materials Engineering, ensaio de tração. Bom, hoje a gente vai... É legal que você tem o início do vídeo com a musiquinha, uma parada super high-tech e tal. E aí quando eles vão fazer a gravação... Ah, é outro Paulo. Tu vê que a maioria dos caras que trabalham na área de laboratório chama Paulo, né? Aí esse aí é outro Paulo. Doutor em Engenharia Metalúrgica de Materiais. Ah, desculpa, eu também sou doutor em Engenharia Metalúrgica de Materiais e também tenho pós-doc. Continuando. Depois da minha humildade, né? Que aflorou agora do nada. Vamos falar com o Paulo Roberto aqui. E ele vai explicar o conceito de tração pra gente. Nesse videozinho, como é que se faz no ensaio de tração, quais são as principais variáveis e o que o cliente tem que se preocupar na hora que está fazendo o ensaio de tração. Essa aqui atrás é a nossa máquina de tração, uma máquina de 20 toneladas de capacidade. Como a gente viu lá na primeira parte do curso,
A gente viu que a máquina ela tem uma ponte fixa, que no nosso caso é essa daqui, né? Onde está um acessório aqui para a gente poder prender o nosso corpo de prova, e ela tem uma ponte móvel, onde está preso a nossa célula de carga. Né? A célula de carga, na verdade, ela mede a força com que o corpo de prova vai estar resistindo ao movimento da ponte. Tanto esse ensaio, quanto o outro ensaio, eles têm célula de carga. A célula de carga é a que dá as informações para o sistema, para o computador, para saber o que está acontecendo. Tá? Nesse caso em particular dele, ele ainda tem um extensômetro que ele vai mostrar daqui a pouquinho. Da ponte móvel, que se movimenta com velocidade constante. Se eu puxar aqui a minha célula de carga, ela marca lá no reloginho a força que eu estou fazendo. Então, se eu apertar aqui, eu estou puxando, ela está marcando uma força negativa. Tá vendo? Se eu estou apertando, ela marca uma força, 13 quilos. A força que o corpo de prova vai estar fazendo para resistir ao movimento da ponte, que se movimenta com velocidade constante. Certo? E a minha capacidade aqui é de 20 toneladas. O meu corpo de prova, ele é um corpo de prova cilíndrico, né? Que tem aqui uma cabeça, uma parte útil, que é essa região aqui, e um raio de adoçamento entre a cabeça e o... Raio de adoçamento, gente, é para não ter canto vivo, tá? Quando você faz um design, um projeto, onde você tem coisas quadradas, né? Não é... Quando você faz uma estrutura arredondada, você tem o adoçamento das curvas, o adoçamento. Quando você faz um design, um projeto onde ele tem 90 graus certinho, aquele ponto ali é um ponto de estresse, que geralmente gera ruptura, tá? Gera quebra, e aí por isso que tem um adoçamento ali, é feito o adoçamento aqui, ó, exatamente para que ele não tenha esse ponto de estresse e o ensaio acabe ocorrendo no ponto seria o maior ponto de energia, onde toda a energia seria jogada nele. Então, para que isso não ocorra e o ensaio corra de forma tranquila, você tem esse adoçamento. E a parte útil do corpo de prova. O corpo de prova, esse é um corpo de prova padrão, de 12,5 milímetros de diâmetro. É um corpo de prova padrão, é o maior corpo de prova que aparece lá nas nossas normas para ensaio de tração, ou seja, tanto a norma da STM como a norma da BNT. É o maior corpo de prova que aparece. Então, ele tem 12,5 de diâmetro, tem 60 de comprimento aqui útil e um raio de adoçamento aqui. Né? Ele vai ficar preso aqui em cima da ponte, entre a ponte fixa e a ponte móvel. A ponte móvel vai se movimentar, né? E ela vai medir, a célula de carga vai medir a força que esse corpo de prova vai estar fazendo para poder resistir ao movimento da ponte. Nós vamos ter, mostrando lá no gráfico, a gente vai estar mostrando a relação entre a força que o corpo de prova está fazendo com o deslocamento da nossa ponte, que vai estar sendo medido direto no corpo de prova, na verdade, com o uso de um extensômetro, que é esse nosso amiguinho aqui, ó, tá vendo? O uso de um extensômetro que vai estar preso aqui. Aqui do lado a gente tem o André, que é o nosso técnico aqui do laboratório de tração, que vai montar para a gente aqui o corpo de prova. A gente vai ver que no ensaio de tração a gente não só mede a resistência, como também a gente mede a capacidade do material se deformar plasticamente, que se chama de dutilidade. A medida de dutilidade ela é feita juntando depois que o corpo de prova for rompido, emitindo novamente o comprimento útil do corpo de prova. Então, o André vai mostrar primeiro como é que isso é feito, né? Ele vai pintar o corpo de prova, vai fazer marcas para a gente poder, depois de unir o corpo de prova, depois de rompido, poder medir entre essas marcas novamente. E aí a gente vai prender o corpo de prova lá, ele vai prender o extensômetro e a gente vai fazer o ensaio. Durante o ensaio, a gente vai fazer alguns comentários. Tem um acessóriozinho ali que já está marcado de 5 em 5 milímetros e ele vai fazer ali. Repara que aquela faquinha que ele está usando ali, ela só marca a tinta, tá? Ela não faz marca no corpo de prova, não faz nenhum tipo de... Bem legal, né? Isso é tudo de laboratório, cara. As pessoas vão ser... Dentro do corpo
Vão se ajeitando. Para essa norma, o comprimento em marcas é quanto, né? 50 milímetros. 50 milímetros. Então, depois a gente vai pegar 10 distâncias. Dá trabalho, tá, bebê? Que já tem 50 Quando você diz assim, eu quero um aço assim, eu quero fazer isso aqui com alumínio, eu quero fazer isso aqui com aço inoxidável, que lindo, não, quero botar cromo, quero cromar. Cara, nego ralou muito para você poder ter essa tacação, tá? E você também pode vir ralar muito, somente dependendo da linha da arquitetura que você venha trabalhar. Quando a gente romper, a gente vai voltar a juntar e medir de novo quanto é que dá. 10 agora daremos 50 e a gente vai dar, vai juntar depois para ver quanto dá depois que o corpo de prova tiver rompido. Então o André agora vai fazer o dimensional do corpo de prova. Ele está medindo um comprimento útil na maneira geral. Vem pra cá. Ele está fazendo 3 medidas de diâmetro para a gente tirar uma média. Está imputando lá os dados das medidas que ele fez agora no software que controla a máquina. Eu até esqueci de falar que a máquina ela é controlada por um software. O comprimento base 25 do extensômetro. Então a gente vai usar o extensômetro. 50 milímetros é o comprimento inicial para poder medir a utilidade. O que mais que a gente colocou lá? A gente também colocou qual é a velocidade que a gente vai usar. A gente vai usar uma velocidade de 3,5 milímetros por minuto, que vai dar para a gente depois, a gente vai poder calcular qual foi a taxa de deformação que foi utilizada. Porque a taxa de deformação, na verdade, vai ser o quê? O comprimento, a velocidade sobre o comprimento do corpo de prova. Quanto menor o comprimento do corpo de prova, maior é a taxa de deformação. Ele calculou os dados, agora ele vai prender o corpo de prova. A gente está usando o corpo de prova. E dá uma acelerada aí, por favor. Entre as garras, vai prender com um pino. Sabe aquele maluco que casou na França, quando terminou o doutorado dele? Ele fez lá um negócio de fibra de bananeira. Então, ele fez isso. E era arquiteto. Tudo que você está fazendo, tá vendo aí, ó? Todas essas análises ele fez. Ele contém todos esses dados. Na hora que a gente começar o ensaio, exatamente, né? Não tem ali uma racha, uma folga da garra. Prendeu lá o extensômetro. Na verdade, o extensômetro... O extensômetro é para saber o quanto você está esticando, tá? Ele vê a tensão aplicada, a tração aplicada, tá? E o comprimento. Aí ele gera uma curva. Tensão e deformação. Ele tem ainda uma travinha ali para ele não abrir. Depois que o André vai tirar ali a travinha. E o que vai acontecer? O extensômetro ele vai medir quanto o corpo de prova vai estar se deformando e vai criar lá um nosso gráfico. Deformação do corpo de prova, variação de comprimento do corpo de prova, quanto a carga versus a carga que ele está fazendo aqui, a força que ele está resistindo ao movimento da ponte. O André está zerando tudo lá. O ensaio está mandado lá direto no programa, né, no software, e aí vamos começar lá. Ali naquele gráficozinho cinza, a gente vai vendo quanto que o corpo de prova vai estar. O ensaio já começou, tá vendo? E aqui onde vocês têm uma linhazinha branca surgindo lá no eixo lá, ó, na verdade já o corpo de prova se deformando. E aí ele está se deformando inicialmente, ele vai se deformando dentro do regime elástico, por isso a gente está vendo uma reta subindo ali, bem paralela ali, bem próximo ali, não exatamente paralela, mas bem próximo ali ao eixo do Y, que é o eixo da força. Ó, daqui a pouco ela começa a se desviar ali do eixo, e a gente começa a ter a nossa parte, começa a nossa deformação plástica. Tá vendo? O corpo de prova, durante esse processo de deformação plástica, ele se deforma de uma maneira uniforme, ou seja, todo o comprimento dele aumenta de uma maneira uniforme, o comprimento útil, e toda a seção de todo o comprimento útil diminui. Eu queria dizer, se ele está dizendo que se ele está tracionando, a seção tende a ir diminuindo.
né? A seção reta dele, aquilo que eu falei lá no comecinho da aula. Forma uniforme também. Lá na frente, quando a gente estiver próximo à ruptura, esse comprimento, essa deformação uniforme vai dar lugar a uma deformação localizada. Ele vai entrar em extinção e vai levar o corpo de prova à ruptura. Então, continua lá, subindo. Repara que a gente teve, vamos dar uma olhada lá no gráfico, a gente teve um escoamento que a gente chama de escoamento nítido, tá vendo? A gente teve um escoamento nítido. Tudo que está aparecendo aqui no gráfico, nós vamos ver mais para frente, tá? Ele só está adiantando algumas coisas. Essa parte é a parte elástica. O escoamento é o momento no qual ocorre os átomos do material, né, da estrutura cristalina. Os átomos eles saem da posição onde eles estão e pulam casinhas, tá? Nessas posições. E aí é o que a gente chama de escoamento. Tá? E aí ele sai do escoamento, que é a transição elastoplástica, elástica e plástica. Sai da elástica e vai para a plástica, aí ele começa a fazer uma curva aqui elástica. Aí já era. Significa que quando ele começa a fazer essa curva aqui mais abaloada, já não é mais uma reta, significa que ele está num regime plástico, onde a deformação ele já não consegue mais retornar às condições originais. A passagem da região elástica para a região plástica, ela aconteceu de uma forma nítida, né? Poderia ser de uma forma que a gente tenha suave, que tirar o escoamento a 0,2%. Nesse caso, a gente vai tirar o escoamento aqui do menor valor ali onde passou da região elástica para a região plástica. Então, lá, o corpo de prova está se deformando plasticamente, tá vendo? Está se deformando plasticamente, ainda não tendo uma deformação uniforme. Tira a mão daí, Dano. Nesse ensaio, a gente não vai levar o corpo de prova até a ruptura. Por quê? Não vai levar até a ruptura com a presença do extensômetro, porque senão a gente corre o risco de quebrar o extensômetro. Porque na hora que o corpo de prova romper aqui, acaba caindo o extensômetro fora. E aí a gente corre o risco de quebrar. Então, o sistema está programado para quando a gente tiver em torno de 5% de queda da força, quando a gente tiver em torno de 5% de queda da força, a máquina vai desligar, vai dar uma pausa para a gente poder retirar o extensômetro e depois continuar e quebrar o corpo de prova. Mas quando ele tiver com esse 5% de queda, a gente já vai conseguir ver alguma coisa da localização da deformação. Tá? Então, vamos continuar olhando que o ensaio está crescendo, ainda está subindo. Então, repara que durante essa região, durante a deformação plástica, à medida que o corpo de prova vai sendo deformado aqui, ele vai oferecendo mais resistência à deformação. Por quê? Ó, o que está acontecendo? Aqui são os milímetros, ó, tem milímetro, tá? 4 milímetros. E aqui é a quantidade de força em quilogramas, tá? Quilograma força, 5.000 quilogramas forças. 5.638. Acontecendo, na verdade, o que a gente já comentou lá, que é o enrolamento, que é o aumento da resistência à deformação com a própria deformação. Quanto mais ele se deforma... Vai ter um momento que ele vai gerar estricção, no meio vai ficar fino, do nada. Ele pega e ocorre um escoamento muito rápido, tá? E ele tem um ponto específico na estrutura, antes de romper, que empescoça, que fica muito fino, rapidamente. Vocês devem ver isso aqui. Resistência. A resistência já está ficando, o enquadramento já não está mais tão forte, né? Está mais forte no início, agora já está menor, e daqui a pouco ele ainda está se deformando de uma maneira uniforme. Quando começar a cair a carga ali no gráfico, ele vai começar a se deformar de uma maneira localizada. E aí a gente vai depois parar o ensaio e vai tentar ver onde está essa localização da deformação. A carga começou a cair já um pouquinho, tá vendo? Isso significa que o corpo de prova está começando a localizar a deformação. Né? Localizar a deformação é a fricção. A carga já caiu, o André vai tirar o extensômetro e a gente vai ver que, olha aqui, sai daí, André. Sai, André. O corpo de prova localizou a deformação André fica na nessa frente. região aqui. Olha lá. Está começando a fazer estricção, tá vendo? Ó, começando a ficar fino, ó. O ponto ficou mais fino. Carregado ainda e já começou a localizar a deformação. Ou seja, até esse momento aqui, um momentinho atrás, ele estava deformando tudo isso daqui de uma forma uniforme. Reduzindo a seção de uma maneira uniforme. Agora ele já está localizando a deformação. Significa que agora vai começar ele vai cair e vai romper. Você vai mudar aqui agora. Então,
Ele vai romper, agora vai romper, ele vai mostrar ali a localização da deformação, né? A deformação está se localizando cada vez mais localizada, tá vendo? Agora é como se a gente tivesse um único corpo de prova naquela região, que vai se deformando, e a deformação na outra região para, na verdade. É como se aqui formasse um outro novo corpo de prova, e o que acontece nessas duas pontas aqui já não está tendo ação nenhuma. Agora tudo está acontecendo aqui, ó, tudo está acontecendo aqui. Passa a se concentrar em determinado ponto. Tá? Isso é muito comum, você olhar uma estrutura, e quando você olhar uma estrutura, você entender a patologia, você olha assim, olha, naquele ponto ali, ele está sensivelmente mais fino, radialmente, ou a seção reta, ou seja lá o que for. Pode ser que a carga esteja ocorrendo uma tração ali, e aí o ponto da seção, toda a energia do sistema está se concentrando naquele ponto ali, pode vir a romper. A deformação da outra região para. Está bem localizado, gostando bem como está sendo localizada a deformação. E rompeu. Acelerando o vídeo. Cálculo das tensões. Vamos fazer. O André ampliou o ensaio, né? Só naquela região do escoamento. Aí aqui a gente está vendo que o gráfico, que o software já calculou para a gente aqui qual é o escoamento. Então a gente tem aqui a força de escoamento 3.690 kg, a tensão de escoamento 286 megapascal. Vai pegar aqui a força máxima, né? O maior valor da força. Tudo isso aí a gente vai estudar. A gente vai ver tudo isso aí. 5.669 kg ponto a ponto. Dividiu pela área e achou 439 megapascal de limite de resistência. Está faltando a gente calcular o que aqui? O alongamento e a extensão do corpo de prova. Tudo a gente vai ver isso mais para frente. E ele está fazendo por... Tudo isso a gente vai fazer, tá? Isso vai cair em prova. Vai ser mais simples, mais objetivo. Marquinhas no corpo de prova lá, em cima daquela tinta que o André colocou. Então nós tínhamos 10 marquinhas, davam 50 milímetros. Ele vai usar essa base, né? Esse comprimento base de 50 milímetros, e vai juntar ali o corpo de prova e vai medir novamente. Essa é a forma. Deixa eu adiantar que o André está demorando, o André é lento. O André vai juntar os dois pedacinhos da fratura, né? E agora ele vai medir isso aqui, esses tracinhos. Medição do alongamento. E agora ele vai medir, ele vai pegar as 10 marcações dele e vai medir. O corpo de prova bem no meio, para ajudar a gente aqui na aula, né? Então, ele vai medir as 10 e vai ver que os 50 se transformaram lá em 67,85. Aí ele vai imputar lá no nosso sisteminha, 67,85. E ele vai medir também a extensão, ou seja, o diâmetro daquela região ali. O diâmetro daquela região onde a área, o corpo de prova localizou a deformação. Tá? Então ele vai medir ali o diâmetro final ali, ó. Vai medir ali o diâmetro final, encontrou 7,34. Vamos lembrar que o nosso diâmetro inicial era 12, alguma coisa, né? Próximo de 12,5. Aí ele está botando lá 7,34. E ele já vai calcular automaticamente, ó, 36% de dutilidade, de alongamento, né? E 67% de extensão. Tanto o alongamento. Pronto. Basicamente é isso. Não vamos mais além, não, porque é muita informação para um dia só. Cadê vocês? Aqui. Senão vocês vão ter um surto psicótico e vão querer me matar. Crianças, eu acho que eu posso parar por aqui, tá? É besteira eu passar mais informação, porque é muita coisa para um vídeo só. É bom ter vários vídeos, né, e vocês terem esse contato. Semana que vem a gente vai ver de flexão, vamos ver a parte matemática do assunto e vamos ver como se faz alguns cálculozinhos.
que já vão começar a entender o gráfico para a semana que vem, tá? E aí, depois a coisa vai andando naturalmente, e aí já fica mais fácil, já vão estar acostumados com o contexto, né? A forma vocês vão estar envolvidos no sistema em si. Pronto, é isso. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Posso terminar? Não? Nenhuma dúvida. Continua, caguei. Felipe, show. Obrigado por ter Tá respondido. tudo tranquilo, professor. Raquel, show também. Então, eu posso fechar então? Posso terminar a aula agora? Pode. Isabel, não vi não. Pode sim. Eu disse que não tinha nenhuma dúvida. Então tá bom. Então vamos parar a aula por aqui mesmo, acho que é mais suficiente, tá? Uma aula dessa aqui, uma aula presencial, daria pelo menos 2 aulas. Essa aula que a gente teve, daria 2 aulas facilmente com 3 tempos. Mas como é muito dinâmico, né, acaba sendo encurtada e aí acaba tendo uma quantidade absurda de informações. Vocês vão ver que é muita informação. Então, beijo para vocês. Caraca mesmo. Beijo para vocês e nos vemos next week, próxima semana. Boa noite, Valeu. professor. Boa Feliz noite, Dia dos Raquel. professores. Boa noite. Boa noite, professor. Feliz dia dos professor. professores.